pessoal, então vamos continuar sobre o castelo interior, o itinerário espiritual, a partir do livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Então hoje veremos as 3 primeiras moradas, veremos o prólogo e as 3 primeiras moradas. Primeiro, Teresa traz uma frase que geralmente vem antes do prólogo, que ela diz: este tratado, que tem como título Castelo Interior, foi escrito por Teresa de Jesus, monge de Nossa Senhora dos Carmos, para suas irmãs e filhas, as monjas carmelitas descalças. Então, antes do prólogo, tem uma frase logo no início do livro. Então, ela resolveu escrever esse título, título e a autoria, foi escrito o título é Castelo Interior, diz por quem foi escrito: por Teresa de Jesus, monge de Nossa Senhora do Carmo. Quer deixar claro que não é um texto de um teólogo da época, que muitos frades já tinham escrito sobre o itinerário da vida espiritual, os métodos de oração para chegar à união mística, que era o mais alto grau da contemplação. Então ela não quer que as pessoas confundam com essas obras. A primeira coisa que vou saber é que foi escrito por uma monja, portanto não vai procurar ali as teologias da época, para evitar que o leitor se engane a respeito do que ela vai tratar. Então, ela é uma monja, não é uma teóloga oficial, nem existia na época esse título para mulheres, teóloga autônomas, certo? Então, evita confusão, evita que se procure ali coisas que ela não vai oferecer, no livro. Deixa bem claro quem é que é a autora. Depois, destinatário desse livro são as filhas delas, as que são tuteladas por ela, que são as monjas carmelitas descalças. Obviamente, Teresa sabe que outras pessoas lerão esse texto. De vez em quando, ela deixa transparecer. Mas, isso aqui é também para os investigadores, caso a obra caia nas mãos da Inquisição, ela já dá um esclarecimento. Olha, aqui é só uma monja escrevendo para outras monjas, não tem nada demais. Só um livro de uma monja para as outras, uma madre escrevendo para suas filhas. Então, para evitar que se fique investigando a obra e essas coisas. Mas ao longo do livro, ela vai várias vezes falar, quando ela fala, por exemplo, de que a pessoa deve procurar alguém mais experimentado na oração e seguir seus ensinamentos, seguir suas orientações. Aí ela diz, mesmo para quem é leigo, não tem uma autoridade, não tem um voto de obediência, digamos assim, é bom obedecer, ter alguém a obedecer nesse sentido da oração, se deixar conduzir por alguém. Então ela sabe que esse livro não vai ser lido só pelas monjas, mas ela tem esse estilo próprio de quem já foi investigada e que pode voltar a ser investigada. Inclusive eu encontrei um texto bem interessante, um artigo chamado Experiência Mística e Comunicação Teológica, notas sobre o estilo literário da teologia pedagógica de Teresa de Jesus. Então aqui, por exemplo, a autora, a Maria Carmen Castanheira Avelar, ela fala, por exemplo, da retórica, a retórica feminista e feminina de Teresa, não é? Então, tem certas coisas que ela está usando retórica. Ela diz assim, as mulheres são ignorantes sobre esse assunto, os entendidos é que sabem bem, né? Aí daqui a pouco ela diz assim, engraçado, os entendidos nunca escrevem sobre isso, não é? Então é uma retórica, você não pode pegar essas coisas ao pé da letra, porque ela não acha que a mulher é ignorante, senão ela não estaria escrevendo. Ela tem uma análise bem minuciosa da alma humana, coisa que não andam fazendo por aí, os homens não.
certo? Então, isso também, essa coisa que me dói a cabeça, é algo que ela tem problemas de saúde, todo mundo sabe, mas também é uma forma de escapar. Olha, eu não posso dizer coisa mais profunda, porque se eu aprofundar mais me dói a cabeça. Me dói a cabeça nada. É que a Inquisição vai me pegar, né? Mas eu podia dizer mais outras coisas, mas me dói a cabeça, né? Então é uma retórica de quem está sob a mira da Inquisição, quem quer dizer as coisas profundas sem parecer arrogante, porque os homens vão se ofender, os homens da época, uma mulher dando lições sobre vida espiritual, o que é isso? Aí ela, não, nós não entendemos nada, nós não sabemos de nada, isso é quem os teólogos é que sabem, mas isso aí é uma retórica dela. Então a gente não pode pegar o pé da letra, como certas pessoas fazem. Então, ela diz que o destinatário da obra são as monjas. Mas ela, de vez em quando, se trai nesse propósito e fala para quem não é monge, né? Para quem não está dentro do mosteiro. Então, mostra que ela sabia que o livro ia ser lido por outras pessoas. Então, qual é o contexto em que ela escreve essas coisas? Ela tem 62 anos, aqui é o estágio final do itinerário espiritual dela. O aprofundamento das duas grandes obras anteriores, que é o Livro da Vida e Caminhos de Perfeição, não é? Então, aqui ela vai chegar, vai dizer de novo, de forma mais aprofundada, ela até pede desculpa, diz que não quer parecer igual um papagaio, os pássaros que ficam repetindo as coisas, que vai repetir porque não lembra, mas isso é uma retórica, ela lembra muito bem, tanto que ela explica de novo muito bem. Se eu estiver repetindo é porque eu não sou boa de memória. Eu tenho que dizer de novo, porque os livros estão, como é que diz? Eles foram confiscados, eles foram confiscados, os livros. Então é por isso que ela, caso eles sejam condenados, ela está tentando explicar o que pode ter parecido confuso ou até herético nos outros livros. Mas ela lembra muito bem, ela sabe do que está falando. Então, essa é um... eu não entro muito nesses dados biográficos, sabe? Porque eu achei que assim, os dados biográficos do nosso primeiro encontro foi mais para a gente já ter ferramentas para entender o castelo. Então, assim, não é um curso sobre o livro da vida, porque se fosse, aí nós entraríamos em todos esses, mais tempo nos dados biográficos. Mas os dados biográficos que são fundamentais para a gente entender o castelo, o fato dela ser neta de judeus, do avô dela ter sido condenado pela Inquisição, o lugar onde ela vivia, o momento histórico que ela vivia, os livros que ela leu, as pessoas com quem ela conversou, como foi a história pessoal dela, assim, brevemente, só para a gente entender. Mas, assim, nós não temos tempos para os dados biográficos. Ela diz a data que começou, que foi a festa da Santíssima Trindade, então foi o dia 2 de junho de 1577. Bom fazer uma festa de aniversário no ano que vem, para o livro. E interessante que ela começa com o prólogo. O prólogo é a última coisa que a gente escreve. Quando a gente escreve um livro, depois que a gente termina tudo, escreve o prólogo. Ela não, ela diz, eu recebi uma ordem para escrever e estou começando agora, hoje. E aí escreve o prólogo, que é muito interessante. Então, realmente, as páginas que nós temos estão na ordem cronológica mesmo. Ela primeiro escreveu uma página, esse é um livro escrito por Teresa d'Ávila, o nome é esse e é para essas pessoas. Passa a página, começou o prólogo. Então, isso é muito interessante, porque o prólogo depois que a pessoa já pensou, já disse o que queria, vai lá e introduz o leitor, a partir do prólogo. Ela não, ela realmente, a gente vê que ela flui, ela está escrevendo como quem conversa com as pessoas. Ela escreve o tempo todo conversando, e ela reza, ela ora, valha-me Deus se isso acontece, Deus me livre se não sei o quê, aí minhas filhas, isso, depois esquece que as filhas, aí, fala com um leitor
qualquer que seja o leitor, etc. Mas ela escreveu primeiro o prólogo. Então, o que diz o prólogo? O prólogo, ele tem uma função, aqui o prólogo que Teresa escreveu, de causar um impacto no leitor, assim, de querer um afeto, de convidar o leitor para desculpar os erros, não é? E não, a gente vê que não é, assim, só um estilo literário. Ela realmente, o que ela vai fazer é uma novidade. Uma mulher, na época dela, falando sobre vida espiritual, não é? Então, se fosse realmente só para as monjas, ela não precisaria conquistar o leitor, não é? Então, ela vai também até... essa empatia vem porque ela conta que ela não tem vontade, que Deus não lhe deu vontade de fazer isso, que ela está seguindo uma ordem, mas que ela faz de boa vontade. E caso o livro não preste, pelo menos, como é Teresa, né? Serve para alguma coisa, para ela sentir dor de cabeça enquanto exerce a obediência. Se não servir para mais nada, serve para isso. Então, ela vai escrevendo o livro, ela primeiro conquista, diz, olha, dê um voto de confiança a mim, não é? Então, eu estou me lembrando aqui do livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré, que ele diz assim, para aquele leitor que é ateu ou que tem alguma discordância com Ratzinger, né? Leia primeiro o meu livro, me dê um voto de confiança. Leia o livro e depois você critica. Não é? Então ele pede para leia tranquilamente, não rejeite antes de ler, não. Depois que você terminar de ler, você critica. Mas me dê uma oportunidade de me expressar. Então é mais ou menos isso que ela faz. Ela cria um afeto no leitor. Certo? Então ela diz que é uma ordem muito difícil de cumprir. Ela está escrevendo primeiramente para cumprir uma ordem de obediência, que lhe mandaram escrever. Então o padre Gracian, não é? Mas também o Lourenço, que é o irmão dela. Não é? Então, mas principalmente o padre Gracian, que pede que ela escreva. Também uma coisa que seria para ela muito perigo, porque já que a Inquisição está de olho nas obras dela, ela aparecer com mais um livro é perigoso. Então ela diz que se sente até desmotivada com isso, mas está cumprindo. Então a ordem difícil de cumprir. Primeiro porque o Senhor não lhe dá vontade. Deus não deixou nela essa vontade para escrever mais esse livro. Segundo, porque ela tem padecido com um zumbido na cabeça e uma fraqueza extrema. Não é? Eu uso muito o texto, apesar do texto em português, está relendo, está bastante amarelinho, mas eu pego, quando eu estudo um autor, eu estudo de preferência, se eu der conta, na língua que ele escreveu. Então, palavras que não estiverem de acordo com as edições de vocês, é porque eu uso o texto em espanhol. Não é? Tá? Então, ela tem uma ordem difícil de cumprir, porque ela não sente da parte do Senhor uma vontade para isso, seria ela estar desmotivada. Ela sente esse zumbido na cabeça, fraqueza, doenças, ocupações diversas, e ela receia parecer um pássaro que a gente ensina a falar e que só faz repetir aquilo que foi ensinado. Então, muita coisa ela vai retomar dos livros que ela já escreveu. Ela vai aprofundar. Tá? Então, ela diz, olha, eu não queria parecer um papagaio, digamos assim, mas eu tenho pouca memória, você me perdoe, não me lembro mais do que eu escrevi, lembra muito bem, que vai citando, não é? Eu não me lembro, eu tenho pouca memória, mas eu vou tentar explicar melhor alguma coisa que eu já escrevi. E se alguma coisa que ela escrever nesse livro não tiver de acordo com a doutrina, não é malícia dela. Não é porque ela está contra a igreja que ela ama, mas é a ignorância dela, porque ela não conhece, não sabe das coisas, entendeu? É uma retórica, não é? Eu não entendo, não é? Então, perdoe a minha ignorância.
E ela vai falar de mulher para mulher, ela vai dizer que essa aí foi eu, né? De mulher para mulher, né? Então, porque ela diz assim, tem muitos livros de pessoas aí, aqueles que ela já leu, já citei para vocês, não é? Que traçam esse caminho espiritual, esse itinerário para a união mística. Então, se tem homens que escreveram sobre isso, por que ela, que é mulher, está escrevendo? É porque nós, mulheres, temos muita dificuldade de entender essas coisas. E por isso uma mulher vai entender melhor se outra mulher escrever, certo? Não é que os homens que escreveram têm alguma falha no que eles escreveram, precisa ser aprofundado, não, viu? É porque nós não conseguimos entender. Então, se uma mulher explicar, a gente entende. Nós temos um problema, nós mulheres temos um problema para compreender essas coisas, né? Certo. Pois é. Então, tá aí o prólogo, ela faz esse tipo de explicações, né? Bom, até aqui está tudo bem? Esse prólogo é importante. Então, as 3 primeiras moradas, o que elas vão querer? Depois eu vou tratar de uma por uma, com seus capítulos, né? Mas as 3 primeiras moradas, elas têm um ponto comum. Elas são, o propósito dela é nos fazer avançar elas são introdutórias. Elas nos deixam com vontade de começar esse itinerário e nos deixam com vontade de perseverar nesse itinerário, porque uma coisa é começar, outra coisa é perseverar. A própria Teresa teve aquilo que chamam de segunda conversão, não porque ela tenha abandonado a fé, mas a conversão para o caminho da mística, não é? Então, ela teve uma primeira fase que ela leu o livro do Frade Ossuna, não é? E aí o tio deu de presente, e ela ficou com essa vontade de crescer nessa caminhada da oração mística. Mas aí depois que ela teve aquela doença que todos pensaram que ela tinha morrido, e ela ficou muito centro das atenções, e aí ela se desligou da vida interior, do silêncio, do aprofundamento, não é? E se esfriou, desistiu daquela caminhada. Ficou muito preocupada com os vários negócios da vida. Então, vocês também têm muito cuidado quando ela fala muito dos negócios. Não sei como é que a maioria das edições traduz, mas o negócio é a negação do ócio. O ócio para a antiguidade era o que era positivo, era o silêncio, o recolhimento, isso tudo era ócio, né? O recolhimento, cuidado de si, o autoconhecimento. E o negócio é aquilo que nega isso, é ativismo. Então, negócio, quando a gente fala negócio nesses livros de mística, não é negócio, business, como nós hoje entendemos, né? Só era ter atividades demasiadas, não comercializava, nem qualquer... Quando ela diz que se envolvia com muitos negócios, que as pessoas se envolvem com muito negócio, ela se envolve com várias coisas que lhe tiram aquela tranquilidade, aquele recolhimento, né, aquela situação. Então, temos que entender isso. Então, essas 3 primeiras moradas vão dizer o que a gente pode fazer para avançar até as moradas mais interiores, que são as mais profundas, não é? Então, o que essas moradas vão exigir de nós para que a gente possa avançar? Vão exigir que a gente cresça no amor ao próximo, né? Não vão exigir que a gente comece uma caminhada para entrar em êxtase, mas comece uma caminhada para crescer no amor ao próximo, na renúncia dos nossos interesses em favor do bem, né, nosso e dos outros. E a renúncia principalmente a julgar os outros, né, ter os outros em baixa consideração, se sentir mais do que alguém, né, se sentir mais santo, se sentir mais virtuoso, se sentir... Não, quem mais avança nas moradas mais internas se sente mais pecador do que os outros, em vez de ficar se achando mais santos do que os outros, né? Vai exigir de nós o autoconhecimento, a humildade,
e o processo de interiorização. E atenção, para a Teresa, o ideal, o principal, o melhor é que a gente chegue até as 7ª moradas. Mas o que você conseguir dar conta de fazer já é bom. Então, não necessariamente todo mundo vai chegar. Por quê? Porque tem uns que são mais virtuosos do que o outro? Não. Porque tem gente que é mais perseverante do que o outro e que dá conta de avançar apesar das dificuldades. Tem outros que não vão chegar às moradas mais internas porque vão esbarrar nas dificuldades e não vão dar conta de prosseguir. Mas o que a gente conseguir já é bom, já é importante. Mesmo aquele que só consiga perceber a importância de uma vida espiritual, de um crescimento nesse tipo de oração, já é bom. Já é um grande passo a pessoa saber que isso é importante. E já é um grande passo saber que isso é necessário para si. Então, mesmo que não consiga avançar muito, já saber a necessidade disso, o passo que der já será muito importante. Se puder avançar, melhor ainda. Que é para todos, todos podem. Desde que não sucumbam nas dificuldades. E ela vai tentar ajudar. Ela é como uma pessoa que na época tinha aquelas pessoas que sabiam o caminho das cidades, de uma cidade para outra, um caravaneiro, uma pessoa que era um viajante, que conduzia outros nas viagens. E ela sabia já as dificuldades do caminho, como contornar dificuldades. Caso aparecesse uma chuva no meio da viagem, viajavam a pé, o que fazer, não é? Então, ela é só uma pessoa que fez um itinerário, que conheceu o caminho e podia dizer, olha, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar certas coisas, você vai encontrar consolo, o que você tem que fazer, se tal coisa acontecer. Então, é isso que ela vai mostrar para a gente, né? Então, mas essas moradas, elas são um trabalho. Essas 3 primeiras moradas são um trabalho que a gente faz sobre nós. É um trabalho que a gente, de ascese. E ascese também é uma palavra que deve ser entendida, porque ela ficou com uma conotação pejorativa. Essa palavra é tudo que a pessoa que pratica esporte faz para ganhar um prêmio, não é, do esporte. Digamos assim, uma pessoa que pratica esporte tem como objetivo ganhar medalha de ouro. Vai ter que abrir mão de várias coisas boas para poder dar conta de conseguir a medalha. Então, se divertir é bom, mas eu tenho que treinar amanhã. Então, não vou hoje para diversão. O doce é bom, né? Mas aí eu vou ficar com um peso maior e eu tenho que ter um preparo físico melhor para conseguir a medalha de ouro. Então, é bom, mas eu não vou comer, não é porque eu não gosto, não é porque seja ruim, é porque eu tenho um alvo, um objetivo que é ganhar a medalha. E assim, a ascese é o conjunto de renúncias que uma pessoa do esporte fazia para conseguir uma marca, melhor, para conseguir um prêmio, não é? Para conseguir uma medalha, como nós dissemos hoje, que antes não era medalha, mas conseguir aquele prêmio que hoje é equivalente à medalha. Entende? Então, a ascese não é uma coisa ruim que mata a gente. A ascese é porque nós temos um objetivo e somos capazes de sacrificar coisas boas para nós, que nós gostamos, tendo em vista o objetivo. Isso é que é a ascese. Né? Não é nada que me mate, me machuque. Não, a ascese é uma decisão até minha. Não é? Então, as pessoas dizem hoje assim, tem gente que paga um personal trainer para ser uma consciência externa, porque ela não dá conta de perseverar se não tiver uma pessoa fora dela, uma voz dizendo, você tem que... Né? Mas a pessoa mesmo poderia fazer isso, sozinha, sem ter que pagar ninguém. Né? Mas às vezes a pessoa não dá conta, então ela paga alguém para dizer, hoje você vai andar de bicicleta. Sozinha ela não consegue se convencer que hoje ela tem que dar umas voltas de bicicleta, nem que seja aquela bicicleta ergométrica. Tá certo? Então a ascese é algo que a gente faz ou deixa de fazer por causa do objetivo que a gente tem, de algo que a gente quer alcançar. Não é porque é ruim, não é ruim para mim ou porque eu não gosto. É porque eu tenho um objetivo e aquilo ali está no meio do meu objetivo, vai atrapalhar.
E essas 3 primeiras moradas são esse trabalho ascético. Eu tenho que me convencer de que eu preciso chegar lá. Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, como se eu estivesse praticando um esporte. E agora o principal, ativar o meu desejo por Deus. Ser capaz de, como diria Jesus, vender, se eu for um vendedor de joias, um comprador de joias, um vendedor, pegar toda a riqueza que eu consegui, os bens que eu consegui acumular e trocar por uma pérola, que ela é o meu objetivo. Né? Então, saber um valor maior. Então, se não for Deus que atraia, a pessoa não vai dar conta. Quem começar uma caminhada dessa espiritual para entrar em êxtase, não vai dar conta. Mas se começar porque ama a Deus e quer crescer no amor por Ele, é capaz de dar conta. Então, se não for um amor a Deus, se esse não for o objetivo, o desejo por Deus, o desejo por uma intimidade maior com Deus, não vai dar conta. O que está no alvo é Deus. E é por causa dele que eu posso renunciar a certas coisas, para ter uma intimidade maior com ele. Se não for esse o alvo, eu não vou dar conta de renunciar a essas coisas. Não vou dar conta das César. Certo? Então, isso aí ela vai esclarecer nessas 3 moradas. Então, o que ela tem? Essas 3 primeiras moradas têm 5 capítulos, que nós vamos ver hoje. As primeiras moradas têm 2 capítulos, as segundas moradas têm 1 capítulo e as terceiras moradas têm 2 capítulos. Ao todo serão 5 capítulos. Então, nós vamos ver hoje 3 moradas, as 3 primeiras moradas. No próximo encontro, veremos 4ª e 5ª morada, né? E no último encontro, a 6ª e a 7ª morada. Hoje nós estamos no 3º encontro, aí falta mais esses encontros. Então, vamos lá. Entenderam como é que é? As 3 primeiras moradas são preparatórias. Se passar por elas, passa pelo demais. Por exemplo, quando a gente vai começar uma dieta ou uma atividade física, os piores dias são do início. Se você consegue passar pela primeira semana, você passa pelas demais. Se você diz assim, a partir de hoje eu não posso mais comer pão. Os primeiros dias são os terríveis. Se você der conta, você não come pão nunca mais na sua vida. Certo? Então é assim essa caminhada da vida espiritual, não é? Essa caminhada da vida espiritual, os momentos mais difíceis são os iniciais. Então, essas 3 primeiras moradas, elas têm que ser superadas para que realmente se possa avançar. Então, as primeiras moradas. Capítulo 1 das primeiras moradas. A primeira coisa que ela diz é uma coisa muito original para a época dela. A alma é formosa. Na época de Teresa, há uma grande ênfase no pecado, que o ser humano está imerso no pecado, que a qualquer momento a gente pode ser jogado no inferno, que o diabo vai levar a gente para o inferno a qualquer momento, que o diabo está nos atacando, e etc. Por isso que eu gosto muito dos místicos espanhóis, ela, Inácio de Loyola, vão enfatizar o amor de Deus, a bondade humana, a beleza humana, não é? Então, a primeira coisa que ela diz é maravilhoso. Em vez de chegar e nos dizer que nós somos pecadores, que nós estamos no fogo do inferno, ela diz, a alma é maravilhosa, é formosa. Ela é como um castelo feito de um único diamante. Não é? A alma é um esplendor. Não é? E não dá nem para a gente conseguir perceber a formosura da alma, porque quando a gente diz alma, outro adendo, a alma são os nossos sentimentos, pensamentos, decisões, história pessoal, isso é que é a alma. A alma não é um éter flutuando por aí, não. A alma sou eu, é o meu eu, vivendo aqui neste mundo, não é? Me relacionando, tendo sentimentos, tendo pensamentos, não é? É a psique. Ela adoece. Por isso que tem psicanálise. Certo? Então, o meu sentimento pode me levar a um conflito interno. Meus sentimentos, meus pensamentos, minhas decisões
os relacionamentos com as pessoas da minha família, autoridades, etc. Pode dar uma trincada, né? Um traumatismo aí nessa alma, não é? Tá certo? Então, isso que sou eu é formoso demais, é tão formosa a alma humana que é a imagem e semelhança de Deus. Não dá para a gente ver a formosura, porque não dá para ver a formosura de Deus. Mas a gente deve tentar compreendê-lo o máximo possível. Não é? A alma é um paraíso onde o Senhor encontra suas delícias. Quer dizer, aquilo que sou eu é algo que deixa Deus feliz em estar comigo. Olha só, né? Olha para a época que ela está escrevendo, né? O Senhor se sente bem, não é? Habitando o meu interior. Em vez de estar falando da desgraça humana, ela começa assim. Agora, tudo isso aí pode enfeiar, mas aí é uma decisão minha, é outra coisa. Mas a alma é isso, ela é formosa, ela é um paraíso, não é? A alma é imagem e semelhança de Deus. Nós não damos conta de compreender essa formosura, essa beleza que é a alma, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Como a gente não dá conta de Deus, a gente não dá conta da imagem e semelhança de Deus. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que avançar no desbravamento, não é? Das diversas moradas, das diversas dimensões da alma. Quanto mais a gente souber da alma humana, mais a gente sabe de Deus. E quanto mais a gente souber de Deus, mais a gente sabe do ser humano. Não é? Porque essa coisa da imagem e semelhança. Então, isso aí é muito importante. Não vou esgotar. O ser humano é sempre um mistério. Mas quanto mais eu compreender o ser humano, mais eu também vou compreender Deus. Por que Deus criou o ser humano assim? Então, ela começa mostrando a beleza, não é? A beleza humana. A beleza da alma humana, ou seja, a beleza do ser humano. Tá? Não é maravilhoso isso? Para a época, século XVI, não é? Não começa com os demônios, começa com a beleza. Então, além desse primeiro ponto que ela vai destacar nas primeiras moradas, no capítulo 1 das primeiras moradas, temos mais outro ponto importante, que é conhecer as mercês de Deus, as misericórdias de Deus para conosco. Isso é importante. Ela diz que é uma lástima eu não saber quem sou eu. Porque quando eu não sei quem sou eu não sei também nem dessa formosura que sou chamado a desenvolver, a levar isso ao esplendor, e nem do que entrou no castelo, dos percevejos, dos parasitas, dos jacarés, dos répteis, das aranhas, das baratas que tem dentro dessa casa. Então, como eu não consigo dar conta de ver os meus defeitos, eu não dou conta de perceber o tanto que Deus tem agido em meu favor, que sem Ele eu não daria conta. Agora, se eu souber dos meus limites, aí eu vou dizer, olha, sem Deus eu não teria dado conta disso. Não é não, Lucileide? Sem Deus eu não teria chegado aqui. Fui sendo levada, quando eu vi, estava aqui. Nesse momento que eu estou vivendo. Meu Deus, eu não seria capaz de sozinha ter chegado até esse momento, do jeito que ele está hoje. Eu não daria conta. Mas tudo dá um conjunto de coisas que foram sendo preparadas e acontecimentos foram. E quando eu vi, eis-me aqui. Não é? Então, quando a gente não tem um conhecimento de si mesmo, não damos conta de conseguir conhecer aquilo que Deus faz pelo ser humano, seja por mim, Deus faz por mim, seja pelos outros. Então eu acho que, por exemplo, o santo, ele conseguiu sozinho. Assim, é uma pessoa que veio para ser diferente dos outros e adquirir a santidade. Eu não dou conta de perceber
que eles são santos por causa das mercês de Deus neles. Eles se abriram às misericórdias de Deus, a ação de Deus na vida deles. E por isso chegaram onde chegaram. Então, é uma lástima, não é? Então, e ela diz, por que a gente não dá conta de saber, por que eu gosto de colocar tudo que ela diz, eu gosto de colocar na primeira pessoa, eu. Então, por que eu não dou conta de saber quem sou? Porque eu concentro muito a minha atenção no meu corpo. Imagina isso no século XVI. Se dava muita atenção ao corpo. Imagina agora. Tem uma cultura do corpo. Mas nós damos muita atenção. Se a gente está cansado, se a gente está doente, tudo a gente... O nosso físico nos toma muito espaço na nossa vida. Não é que nós não devamos nos preocupar com eles. Mas ele toma espaço demais. Eu não consigo interiorizar e me perguntar como é que eu estou, eu dentro de mim mesmo. Como é que sou eu? Quem sou eu? O que eu ando fazendo da minha vida? Se eu estou agindo correto, se eu não estou agindo correto. Mas no meu corpo, se tiver uma unha cravada, eu estou prestando atenção. Eu estou dando atenção a isso. Ela diz que a gente dá muita atenção ao corpo e pouca atenção à alma. Pensamos pouco sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas reações, sobre aqueles gatilhos que disparam e que faz a gente fazer aquilo que a gente prometeu que nunca mais fazia. Pediu a Deus a graça de não fazer nunca mais. Quando a gente vê, já está de novo na mesma situação. Né? Então, por que acontece assim? Olha, tudo isso é antes de Freud, tá? É antes da psicanálise. Então, como eu disse para o Nelson, aluno meu aí de manhã, né? Citou Freud, ele disse, olha, antes, isso aí que a psicanálise faz hoje era feito pelos místicos. Quem levava as pessoas a se analisarem, a se conhecerem, eram os místicos. Quem conhecia o interior do ser humano eram os místicos. Certo? Tem até um livro, Psicologia e Vida Mística, e analisa o castelo interior. Só que eu nunca mais encontrei esse livro. Mas eu queria. Se alguém por aí souber, me avisa que eu quero de volta.